A nossa aula de hoje será sobre pigmentação patológica. Para falarmos de pigmentação patológica, precisamos saber o que são os pigmentos. Os pigmentos são substâncias que possuem cor própria e que têm origem, composição química e significado biológico diverso. Os pigmentos se encontram-se distribuídos amplamente na natureza e são encontrados em células vegetais e animais, nos quais desempenham importantes funções, como por exemplo a clorofila, citocromos, melanina e outros. Denomina-se pigmentação o processo de formação e o acúmulo normal patológico de pigmentos em certos locais do organismo. Portanto, a pigmentação pode ser normal ou patológica. Quando ocorre uma pigmentação patológica, haverá um acúmulo ou uma redução anormal de determinados pigmentos em certos locais do organismo, como resultado de alterações bioquímicas importantes. Quando ocorre uma pigmentação anormal, significa um sinal de perda da homeostase e uma doença. A pigmentação ela pode ser classificada quanto endógena ou exógena. Quando ocorre uma pigmentação endógena, haverá um acúmulo de pigmentos sintetizados no próprio organismo. Já a pigmentação exógena, esse acúmulo de pigmentos será oriundo do meio externo, que penetram, depositam-se em diversos órgãos. Exemplos de pigmentação endógena nós temos a bilirrubina, a hemosiderina e a melanina. E como exemplos de pigmentação exógena nós temos a poeira de carvão, sais de prata e a tatuagem. A bilirrubina é um pigmento endógeno, derivado da degradação da fração M da hemoglobina que não contém ferro. Em condições normais, a bilirrubina é formada constantemente no organismo a partir da destruição das hemácias senescentes, ou seja, as hemácias velhas. A bilirrubina é o principal pigmento biliar, produto final do catabolismo da fração M da hemoglobina e de outras hemoproteínas. Aqui nessa imagem, nós temos o metabolismo da bilirrubina. A produção normal da bilirrubina não conjugada se dá a partir do grupo M. É derivada da decomposição de eritrócitos circulantes senescentes. O grupo M é convertido em biliverdina, que é imediatamente reduzida a bilirrubina. A bilirrubina se liga à albumina plasmática e é transportada para o fígado. Após a captação hepática, a bilirrubina é conjugada no fígado, tornando-se hidrossolúveis e é facilmente excretada através das vias biliares para o intestino. Existem dois mecanismos pelos quais se observa o aumento dos níveis de bilirrubina no sangue. Ou um aumento da produção da bilirrubina ou uma redução da degradação da bilirrubina. E nós vamos observar nas pessoas a icterícia. A icterícia é um sinal clínico causado pela elevação dos níveis plasmáticos de bilirrubina e pela deposição desta na pele, nas mucosas e na maioria dos tecidos e órgãos, em especial no fígado e nos rins, nos quais vai produzir uma coloração amarelada. Nós estamos vendo 3 imagens aqui que as pessoas estão apresentando a esclerótica amarela. Então, isso é a icterícia. É o sinal clínico que mostra a elevação dos níveis plasmáticos de bilirrubina. As principais causas de icterícia são produção excessiva de bilirrubina, onde nós vamos ver nas doenças hemolíticas. Doenças hemolíticas nós temos a eritroblastose fetal e as anemias hemolíticas. Outra principal causa de icterícia são os distúrbios hepáticos, como a hepatite viral, hepatite alcoólica, hepatite autoimune, a toxicidade medicamentosa. Existem alguns medicamentos que são tóxicos para o fígado e vai causar esse distúrbio hepático. A obstrução do fluxo biliar é outra causa de icterícia que nós vamos observar nos cálculos biliares. Icterícia neonatal. A icterícia neonatal ocorre nas crianças até 2 semanas de vida, onde elas ainda não apresentam uma maturidade no fígado. E essa icterícia ela é transitória e branda. Ela é dita como icterícia fisiológica. É comum no período neonatal imediato, é de caráter benigno e transitório, resultante do aumento do catabolismo do M, combinado a taxas insuficientes de transporte e conjugação hepática e excreção biliar da bilirrubina. Caso essa icterícia não seja tratada ou revertida, ela pode evoluir para uma doença grave na criança, que é chamada de Kernicterus, que causa um dano neurológico severo e pode levar à morte da criança.
Agora nós vamos falar de outro pigmento endógeno, que é a hemosiderina. A hemosiderina é um pigmento amarelo a castanho dourado, formado pelo acúmulo de ferro. O ferro normalmente é armazenado nas células, em associação com a proteína, a apoferritina, para formar a ferritina. Quando há um excesso local ou sistêmico de ferro, a ferritina forma grânulos de hemosiderina, que são facilmente vistos à microscopia óptica. A hemosiderina constitui uma das principais formas de armazenamento intracelular de ferro, juntamente com a ferritina. Quando ocorre essa deposição excessiva de hemosiderina nos tecidos, ela pode ser localizada ou sistêmica. Quando ela é localizada, ela será chamada de hemosiderose localizada, onde o excesso local da hemosiderina é encontrado nas hemorragias, na qual esse pigmento é formado cerca de 1 a 3 dias após o início de um sangramento. A pele adquire uma cor ferruginosa ou amarelo dourada. No local da lesão, os eritrócitos extravasados são fagocitados pelos macrófagos, que degradam a hemoglobina. Após a remoção do ferro, a fração M é convertida primeiro a biliverdina e então, posteriormente, a bilirrubina. Em paralelo, o ferro liberado da fração M é incorporado na ferritina e, finalmente, forma a hemosiderina. Essas conversões respondem pelo jogo dramático de cores, visto que, em uma hemorragia tecidual em recuperação, que tipicamente muda de azul avermelhado para azul esverdeado e para amarelo dourado antes de resolver. E como ocorre a hemosiderose? Quais consequências, ocorre a hemosiderose sistêmica? A hemosiderose sistêmica, ela ocorre como consequência de anemias hemolíticas, transfusões de sangue e aumento da absorção intestinal do ferro. A hemosiderose sistêmica, ela pode causar uma doença chamada hemocromatose, que pode provocar principalmente a cirrose hepática e a atrofia do pâncreas, causando diabetes. O coração, o fígado e glândulas endócrinas são afetados também pelo acúmulo tóxico de ferro. Para combater este problema, um agente quelante do ferro, a deferoxamina, ela deve ser administrada. Agora nós vamos falar de outro pigmento endógeno, que é a melanina. A melanina é um pigmento marrom escuro ou preto. Ela é que nos dá a cor da pele, dos cabelos, dos olhos. Ele é sintetizado nos melanócitos, que são as células localizadas na camada basal da pele. A luz solar é o principal estimulante da produção de melanina, porque ela vai aumentar o número e a atividade dos melanócitos. Então, devido a essa produção excessiva de melanina, pode ocorrer uma hiperpigmentação. E as lesões hiperpigmentadas mais comuns que nós temos são as sardas, os melasmas, as melanoses e os nevos. E o que são as sardas? As sardas são manchas causadas pelo aumento da melanina na pele, surgem principalmente nas pessoas de cor clara. Então, essa primeira imagem aqui mostra as sardas. Na segunda imagem, nós temos os melasmas. Os melasmas são manchas maiores que as sardas, em tons de marrom que aparecem no rosto, mas podem ocorrer em outras áreas do corpo também. As áreas que são expostas ao sol e ocorre também devido à ação de hormônios como estrogênio e progesterona. Quando surgem na gravidez, são chamadas de cloasma gravídico. Já a outra imagem são as melanoses, também conhecidas como mancha senil. É uma lesão de pele que aparece por efeito cumulativo do sol. As melanoses também podem aparecer em local fora da pele. A última imagem é o nevo. O nevo é um tumor benigno dos melanócitos. É conhecido como uma mancha, uma pinta ou um sinal. São pequenas manchas salientes ou não. Aqui nós temos nessa imagem o melasma, que ocorreu devido à estimulação dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. E a outra imagem nós temos um tumor benigno dos melanócitos, o nevo. Aqui nós temos a melanose do fumante, que é também um exemplo de hiperpigmentação. Então, ocorreu devido à exposição a aminas policíclicas presentes na fumaça do cigarro, por exemplo, a nicotina e os benzopirenos. Eles têm sido apresentados como estimulante da produção de melanina pelos melanócitos. Sugere-se que a produção de melanina na mucosa oral de tabagistas atue como uma resposta protetora contra algumas substâncias nocivas do fumo. Com o abandono do tabagismo, em mais ou menos um superior a 3 anos, essa melanose desaparece. Agora nós vamos ver
A hipopigmentação. A hipopigmentação é uma redução na síntese de melanina. Enquanto a hiperpigmentação era uma produção excessiva, a hipopigmentação é a redução. E essa redução vai causar um tipo de doença chamada albinismo, que é uma doença caracterizada pela ausência completa ou parcial de pigmento na pele, nos cabelos e olhos, devido à ausência ou um defeito de uma enzima chamada tirosinase, que ela está envolvida na produção de melanina. Outra doença causada pela hipopigmentação é o vitiligo, uma doença caracterizada pela formação de manchas brancas, sem pigmentação na pele, devido à diminuição ou ausência de melanócitos. E os cabelos grisalhos e brancos durante o envelhecimento, eles ocorrem devido a uma perda progressiva da melanina. Um outro exemplo de pigmento exógeno é a poeira de carvão. A poeira de carvão é um pigmento que penetra no organismo juntamente com o ar inalado. Esse acúmulo de pigmento vai se armazenar nos pulmões e vai causar uma doença chamada antracose. A antracose é um tipo de pneumoconiose caracterizada por lesões no pulmão causadas pela inalação constante de pequenas partículas de carvão ou de poeira. E quem está susceptível a essa doença são os fumantes e os adultos ou idosos moradores das grandes cidades com certo grau de poluição ambiental, os trabalhadores de minas de carvão. Então, o que é que vai ocorrer? Esse pigmento vai se acumular nos pulmões, vai causar uma fibrose e vai levar a uma diminuição considerável da capacidade respiratória. Um outro exemplo de pigmento exógeno, nós temos os sais de pratas. Então, o acúmulo desses sais de prata nos tecidos vai causar uma doença chamada ageria, que é justamente a deposição de sais de prata nos tecidos. E ocorre em quem? Ocorre normalmente nas pessoas que trabalham em minas de prata, manufatura de joias, quem trabalha com tratamento odontológico com uso de amálgama. Então, é uma condição causada por uma exposição imprópria a formas químicas de prata, pó de prata ou compostos de prata. Então, aqui nesse exemplo dessa imagem, nós estamos vendo a implantação acidental de resíduos de amálgama nos tecidos gengivais, causando uma tatuagem de amálgama. Finalizamos nossa aula com o estudo dirigido que vocês devem responder e as dúvidas serão esclarecidas no chat do aluno online. Obrigado.